Pois bem, turma, iniciando esse nosso encontro de hoje, eu queria explicar de onde eu tirei essa expressão, pois bem, que eu estou utilizando aqui para iniciar todas as minhas falas, né? Nesses encontros aqui com vocês. Eu estou usando essa expressão em homenagem ao Ariano Suassuna. Eu assisti várias aulas abertas dele na internet, né? E ele sempre usava essa expressão. E eu gostei e estou usando em homenagem a ele. O tema que eu escolhi para esse nosso encontro de hoje é o altruísmo. E trazendo o altruísmo para dentro da área de educação, né? Que eu trabalho com esse conceito aqui de que educar é servir. A gente tem então um propósito dentro da área da educação, né? E esse propósito tem a ver com a pergunta: por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? Isso que eu estou fazendo tem um objetivo social? Tem um objetivo de melhorar a vida das pessoas? Sim, a educação, na sua essência, é isso. Mas o que vem a ser a educação? Então, eu fiz uma pesquisa, escolhi esse conceito aqui, esse cara aqui, ó, Paulo Freire. Esse cara aqui, ele é um cara mediano. Ele tem 35 títulos honoris causas em universidades do mundo inteiro. Então, peguei um conceito desse cara, o Paulo Freire, e ele nos traz esse conceito aqui, ó, de que a educação é um processo de criação do conhecimento que transforma a realidade do aluno. Então a gente tem que criar o conhecimento, né? Conhecer esse processo de criação do conhecimento, e esse conhecimento ele tem que ter o poder de transformar a realidade do aluno. Então nós vamos trabalhar com esse conceito. E o altruísmo, ele nos traz, eu pesquisei esse conceito também, de que é esse ato de agir em favor das outras pessoas, sem esperar uma recompensa ou um benefício próprio, né? É essa inclinação que a gente tem em priorizar o bem-estar do outro. Esse altruísmo, ele pode estar dentro do trabalho da gente, ele pode estar dentro do trabalho de professor ou de instrutor, que é o caso que são os casos que eu vou contar para vocês, né, falando do altruísmo. Então, não quer dizer que tenha que ser um trabalho voluntário e tal. Tu pode usar o altruísmo dentro do teu trabalho, dentro da tua área de atuação. Então, como eu comentei em outros vídeos com vocês, eu também já dei aula como instrutor de trânsito, né? E dentro dessa área, eu vou dividir com vocês aqui vários casos aonde o altruísmo se manifestou. Então, o primeiro caso que eu escolhi era de um rapaz que ele era eletricista. E ele veio fazer aula comigo e eu, na fase de reconhecimento ali do aluno, né, aquela conversa inicial que a gente tem, perguntei para ele várias coisas, né, o porquê dele. Eu sempre pergunto para o aluno por que ele está fazendo a habilitação, o que levou ele, o que trouxe ele ao CFC para fazer a habilitação dele, né? E esse rapaz me explicou que ele tinha sofrido um acidente e que ele tinha um trauma do acidente, então não conseguia dirigir. E ele começou a realizar as aulas, realmente ele tinha bastante dificuldade, até que numa aula ele já estava quase no fim da aula, ele disse assim para mim: "Ah, Edson, como é que tu me aguenta? Como é que tu me suporta?" Aí eu comecei a rir, né? Eu disse: "Por quê? Por que tu tá me falando isso?" "Sim, porque tu fala
30 vezes, tu fala 40 vezes para mim fazer tal item e eu não faço. Nem eu mesmo me aguento. Né? E como é que tu tem essa capacidade de me aguentar? Dizer ele para mim. Daí eu expliquei para ele, cara, simples. Eu sou um instrutor de trânsito, né? Eu tenho que falar educadamente contigo, eu tenho que demonstrar para ti, né, as coisas que eu quero que tu pratique na condução do veículo, né? Com calma, com educação. Eu não posso gritar contigo, eu não posso explicar 2, 3 vezes e achar que eu fiz a minha parte. Não. Eu sou um instrutor, faz parte da minha atividade. Eu repeti 1000 vezes para que tu consiga assimilar, consiga praticar essas habilidades no trânsito e com calma e educação. Isto faz parte da minha atividade. Um outro caso que aconteceu também foi de uma senhora, uma jovem senhora, ela veio fazer aula comigo e ela, mesmo processo, comecei a aula, andei uma quadra com ela. Quando tu é um bom instrutor, tu andando meia quadra com a pessoa, tu já consegue avaliar se a pessoa dirige, se ela dirige mais ou menos, se ela dirige bem, se ela tem condições de dirigir, como é que tu vai iniciar tuas aulas, da onde tu vai partir. Tudo isso tu consegue ver em uma quadra. Um bom instrutor consegue ver isso. Eu pedi para ela estacionar o carro, né, essa senhora, e conversei com ela, perguntando quais eram, eu já sabia que ela já tinha feito várias aulas, perguntando para ela quais eram as dificuldades que ela enfrentava, o que eu poderia ajudar ela e qual o motivo, né, dela estar ali fazendo a habilitação. E ela me disse o seguinte, que ela tinha ido na psicóloga e a psicóloga dela disse que ela tinha que escolher alguma coisa para fazer em benefício dela, que ela já era uma mãe, que ela já tinha os filhos criados, que a família dela já estava bem estruturada e que agora ela tinha que fazer alguma coisa para ela. E a psicóloga indicou que ela fizesse a carteira de habilitação, já que ela não tinha carteira de habilitação. Só que para minha surpresa ela disse assim, mas eu não gosto de dirigir. Eu não quero tirar a habilitação. E essa senhora já tinha feito mais de 30 aulas e estava ali fazendo. Então, por que eu trouxe esse caso? Às vezes, tu usar o altruísmo, tu se preocupar com o bem-estar do outro, tu valorizar a condição do outro, é tu alertar ele que o melhor para ele é desistir. Né? Desistir. Daí eu conversei com ela assim, mas se a senhora não gosta de dirigir, não pretende dirigir, eu acho que a senhora não deve levar as aulas adiante. Porque tem pessoas que vêm aqui fazer aula conosco, no CFC, que o sonho dela é fazer uma CNH. E ela não consegue, alguns não conseguem. E isso que o sonho dela é fazer uma CNH. E ela não consegue. E se a senhora não tem vontade, não é o seu sonho fazer a CNH, e a senhora não vai dirigir, e a senhora não pretende dirigir, a senhora tem que avaliar bem essa condição da senhora dar continuidade ao treinamento, porque a senhora já fez um certo número de aulas, isso tem um custo, né, para a senhora, então a senhora tem que avaliar bem essa situação. Um outro caso foi de uma senhora que ela também tinha uma certa dificuldade e
eu percebia que ela não obedecia aos meus comandos, né? Quando a gente estava, por exemplo, entrando dentro da baliza, eu dizia para ela, olha, a senhora torce agora a direção para o lado direito. E ela pegava e torcia a direção para o lado esquerdo. Aí eu dizia, agora a senhora dá o pisquinha para o lado esquerdo. Ela dava o pisca para o lado direito. Ou seja, ela não obedecia os comandos do instrutor, né? Tá? Andando com ela, eu pedi que ela estacionasse o veículo. Ela estacionou o veículo e eu comecei a conversar com ela e explicar isso que eu acabei de explicar para vocês. Para minha surpresa, a frase que ela usou é assim: ah, mas sabe por que que eu faço isso? É porque vários colegas que estão fazendo a aula, eles me disseram que não dá para confiar em tudo que não dá para confiar em tudo que o instrutor fala. Aí eu disse para ela assim, olha só, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Eu quero que a partir de agora a senhora me veja assim, ó, como seu melhor amigo. O meu propósito aqui é ele passar todo o conhecimento para que a senhora consiga dominar o veículo, para que a senhora consiga dirigir com segurança, para que a senhora consiga chegar lá no dia da prova e consiga fazer o teste, ser aprovado, para que a senhora tenha a sua CNH e para que no início, depois que a senhora tiver a sua CNH, a senhora dirija com segurança para a senhora e para as outras pessoas que estão envolvidas no trânsito. Então, a partir de agora, a senhora vai me entender como seu melhor amigo. Eu estou aqui para lhe ajudar. Tenha essa mentalidade. E o último caso que eu escolhi é um caso bem especial. É um caso de uma senhora que veio ter aula comigo. Ela já tinha feito várias aulas, já tinha feito vários testes, né? E era reprovada. Ela veio ter aula comigo. Então ela fazia o seguinte, ela ia lá, marcava 3 aulinhas e vinha, fazia aquelas 3 aulinhas, ia na prova, rodava e tinha que voltar. Essa senhora morava, tinha aula aqui em Sapucaia e ela morava na Praia do Pinhal. Então ela tinha que vir, ficar na casa de parentes para poder fazer as aulas, ia embora, depois voltava no dia da prova. Mesmo processo. Andei meia quadra com ela. Na próxima quadra, pedi para ela estacionar o carro. Nesse pequeno percurso, eu percebi que ela dirigia bem. Ela dirigia muito bem. Conversei com ela, digo, tá, mas qual é... Me explica qual é a história da senhora. Por que a senhora está aqui tirando a CNH? Quais são as dificuldades que a senhora tem? E ela não soube me explicar por quê. Porque realmente ela não tinha grandes dificuldades, né? Ela só talvez ficava nervosa no dia da prova, né? Não mantinha a calma, não aplicava aquelas habilidades que ela tinha recebido durante a aula, enfim. Daí eu expliquei para ela o seguinte, olha só, a senhora vai voltar lá no CFC, a senhora não vai mais fazer 3 aulas e ficar tentando fazer a prova. A senhora vai voltar lá no CFC e a senhora vai marcar 10 aulas comigo. Vai lá, pede para marcar 10 aulas comigo. A gente vai fazer essas 10 aulas e a senhora vai ser aprovada na CNH. A senhora vai ter sua CNH porque a senhora sabe dirigir. Se a senhora fizer assim, eu lhe garanto que a senhora vai fazer a sua CNH. E a princípio ela disse para mim, mas Edson, eu não tenho condições de pagar 10 aulas. Eu só consigo pagar 3 aulas e o dinheiro do aluguel do carro e o valor da prova. Eu disse assim, então, a senhora vai fazer o seguinte, a senhora vai cancelar as suas aulas e a senhora vai esperar 1 mês, 2 meses, até a senhora ter o dinheiro para pagar as 10 aulas. Por quê? Porque a senhora já gastou muito mais de 10 aulas fazendo
prova, e roda, e teste, e roda, enfim, 3 aulinhas e tal. Faça isso. Pois bem, ela foi, remarcou 10 aulas, demorou, não sei, 1 mês ou 2 meses, voltou a senhora. Faceira. Ô Edson, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Falei para ela o seguinte, olha, a senhora vai trabalhar com esse conceito seguinte, que eu sou o seu melhor amigo, que eu estou aqui para lhe ajudar. Ou seja, se eu tivesse a mesma cabeça que hoje, eu ia dizer assim, eu estou aqui para lhe servir. Eu estou aqui para lhe educar no trânsito, eu estou aqui para lhe servir. E foi assim que aconteceu. Ela dirigia muito bem, ela só precisava se focar nas habilidades necessárias para fazer a prova, né? E ela dirigia muito bem. Tanto que ela já dirigia na praia, ela já dirigia, ela só precisava se legalizar. Ela tinha 65 anos, ela tinha o cabelo bem branquinho, calculo eu que entre 65 e 70 anos, a senhora. Uma graça. Começamos dizendo, muito fácil, a aula muito fácil. Ela obedecia todos os comandos, fazia tudo corretamente. Fizemos as 10 aulas, fiz o pré-teste com ela, show de bola, nota 10. Vamos pro teste. Viemos no dia do teste, o teste era de manhã, trouxe o carro, estacionei, próximo à baliza, veio o examinador, identificou ela, começou a fazer a prova. Fez a baliza, 100%, saiu no percurso, fez a prova, voltou, o examinador veio para dar o resultado ali. Quando dá o resultado para o aluno, né? O instrutor vai até o examinador e recebe o resultado do teste junto com o aluno, né? Eu fui lá junto com os dois e o examinador elogiou ela. Disse, olha, parabéns, a senhora foi muito bem, a senhora não perdeu nenhum ponto, preencheu o canhoto dela, parabéns, a senhora foi aprovada. Essa senhora atravessou a rua e veio para o local, junto comigo, aonde ficava reunido todos os alunos, né, e todos os instrutores que iam fazer a prova. E começou a chorar. Falou para mim, Edson, posso te dar um abraço? Claro, pode me dar um abraço. E chorava. E eu já também emocionado, chorando. E ela me agradecendo, muito obrigado. Olha, tu foi muito legal. Tu me deu todas as diquinhas. Então, assim, um retorno, nossa, muito maior do que financeiro, né? Ver aquela pessoa simples, de 65, 70 anos, né? Então, o que que aconteceu naquela hora ali? A educação fez sentido para ela. A educação construiu, a educação modificou a vida dela, né? Alterou a trajetória dela e ela conseguiu ser aprovada. Então, espero ter conseguido trazer para vocês, né, o que significa o altruísmo dentro da área de educação. Valeu?